Hoje iremos descobrir duas síndromes, a Síndrome de Estocolmo e a Síndrome de Londres. Era 23 de agosto de 1973, as atenções mundiais se voltaram à Suécia, acompanhando os desdobramentos de um assalto a banco em Estocolmo. O incidente ocorrido em zona nobre da cidade entrou para a história de forma inusitada, em virtude dos fortes laços que se formaram entre os reféns e seus captores. Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Esse tipo de fenômeno psicológico passou a ser conhecido como Síndrome de Estocolmo, em alusão ao local da ocorrência. O termo foi cunhado pelo criminologista e psiquiatra Niels Bejerot. Naquela manhã de agosto, às portas do Credit Bank no centro da capital sueca, logo que se foram abertas, entrou um homem com uma maleta, sacou uma metralhadora e disparou para o teto. Fiquei com medo, claro, relembra Christian Enmark, à época com 23 anos em entrevista à BBC. O ladrão veio em minha direção e fez sinais para que eu e uns colegas nos levantássemos. O nome dele era Jan Erik Olsson. Estava armado até os dentes e já havia ferido 2 policiais que tinham respondido ao alarme. Olsson amarrou os reféns e começou a fazer suas exigências. Pediu uma grande quantia em dinheiro, um carro e que lhe trouxesse Clark Odert Olofsson, criminoso que cumpria pena em uma prisão do país. Quando pediu que trouxessem o outro criminoso, Christine pensou, isso vai ser o inferno. Olofsson era muito famoso na Suécia, pois sempre foi considerado uma pessoa extremamente perigosa. Para diminuir a tensão, a polícia tirou Olofsson da cadeia e permitiu que ele entrasse no banco. Ao entrar, mandou Olsson desamarrar as 3 mulheres, logo depois encontrou um jovem escondido no depósito e o levou para junto dos reféns. Em questão de horas, o status de Olofsson como líder do grupo foi confirmado pela polícia. Havia um acordo entre a polícia e ele para que fosse o negociador. Quando você está nessa posição, faz o que pode. No início não havia confiança. Mas aos poucos os reféns começaram a sentir que deveriam respeitar esse homem. Quem sabe ele poderia fazer algo por nós. Aos poucos começaram a ver Olsson como um amigo. No segundo dia do assalto, os reféns sentiam tanto respeito por Olofsson que quando ele deu a um dos reféns o telefone do então primeiro-ministro da Suécia, Olof Palme, ela não hesitou em pedir ao premier que deixasse os criminosos em liberdade. Mas eles não podem ficar livres. Considere a situação. Estavam roubando um banco e disparando contra a polícia. Não, foi a polícia quem disparou primeiro, retrucou Christine. E o que ele está dizendo é que não tem nada a perder. Sua estratégia de sobrevivência, a identificação com o de seus captores, produziu alterações em seu comportamento naquele momento e ela não percebeu. Os reféns ficaram presos durante 6 dias no cofre do banco. Nesse período, a polícia fornecia comida e cerveja. Finalmente, no 6º dia, a polícia decidiu furar o teto do cofre e desarmar os sequestradores com gás lacrimogênio. Apesar de Olsson ter ameaçado matar todos os reféns caso os policiais fizessem isso. Christine não gostou da forma como a polícia resgatou os prisioneiros. Fiquei realmente furiosa. Para mim, pareceu uma tentativa de assassinato. Jogar gás lacrimogênio quando haviam 6 pessoas presas em um cofre sem saber se conseguiriam resgatá-las, mas no final os criminosos se entregaram e ninguém ficou ferido. Olsson foi condenado a 10 anos de prisão e Clark Olofsson, seu cúmplice, a 6 anos. Em entrevistas subsequentes, Olsson disse que não conseguiu matar os reféns porque ficou muito próximo deles. Hoje, passados 50 anos, registro que na época os reféns foram examinados por psiquiatras e a resposta emocional que tiveram de identificação com seus captores passou a ser chamada de Síndrome de Estocolmo. Mas vamos a uma curiosidade. Você sabe quantos livros foram escritos e quantos filmes foram feitos sobre este tema, a Síndrome de Estocolmo? Pelo menos 18 livros e 11 filmes. Vamos a outra síndrome,
Indo na direção contrária, a Síndrome de Londres é relacionada a ocasiões em que a vítima antagoniza seus algozes. Era 30 de abril de 1980 e este se estendeu até o dia 5 de maio do mesmo ano, quando um grupo de 6 terroristas armados do Movimento da Liberdade Árabe do Cuzistão, um grupo separatista iraniano, invadiu a embaixada do Irã em Londres. Eles tomaram 26 reféns, incluindo diplomatas e funcionários da embaixada, além de 3 britânicos e 1 libanês. Durante os 6 dias em que os reféns estiveram sob controle dos sequestradores, houve negociações entre autoridades britânicas e os sequestradores. Só que as negociações não chegaram a um acordo e a situação tornou-se cada vez mais tensa. No grupo de reféns havia um funcionário iraniano chamado Abbas Lavazani, que discutia com frequência com os terroristas, dizendo que jamais se dedicaria ao Ayatollah e que seu compromisso era com a justiça da Revolução Islâmica. O clima entre Lavazani e os terroristas era o pior possível, até que em um determinado momento do sequestro, os terroristas decidiram que um refém deveria ser morto, para que as autoridades acreditassem nas suas ameaças. Os sequestradores então escolheram Lavazani e o executaram. Em 5 de maio de 1980, as Forças Especiais Britânicas do SAS, Special Air Service, realizaram a Operação Nimrod para resgatar os reféns. O resgate envolveu a invasão da embaixada por forças especiais, resultando em um confronto armado com os sequestradores. Durante a operação, 5 dos 6 sequestradores foram mortos e os reféns foram libertados em segurança. Infelizmente, um dos reféns também foi morto acidentalmente durante o resgate. A Operação Nimrod foi considerada um sucesso no sentido de que a maioria dos reféns foi resgatada com vida. No entanto, a perda de vidas humanas, incluindo a de um refém, foi uma tragédia considerável. O incidente atraiu a atenção da mídia internacional e teve implicações políticas significativas nas relações entre o Reino Unido e o Irã na época. Mas vamos a uma curiosidade. Mas você sabe o que é uma síndrome? As síndromes provocam um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem ao mesmo tempo e que podem ter causas variadas, assemelhando-se a uma ou várias doenças. Denomina-se síndrome também uma condição que ainda não tem uma causa bem definida. Lembra quando você vai ao médico e ele diz que você tem uma virose? É mais ou menos isso. Sabe que existe um vírus, mas desconhece a origem. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.